Boa noite. Boa noite. Me ouvem bem aí no fundo? Sim? Obrigado. Bom, me chamo Eduardo Santos e estamos falando sobre os pobres de espírito. Nas nossas conversas aqui, eu não gosto de chamar de palestra, porque embora a gente estude bastante, a gente faça curso, a gente se programe, o que acontece aqui não é bem uma palestra, é uma troca, né? A gente busca muito entender o que precisa falar aqui. E nessa nossa conversa de hoje, nós estamos falando sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. E as bem-aventuranças, Jesus nos disse quando ele estava lá no monte. E aí o Chico Xavier uma vez falou que se todo o acervo de Cristo se perdesse, se nós perdêssemos tudo que Cristo deixou para nós, tudo que ele falou, tudo que ele demonstrou quando esteve aqui, se nós perdêssemos tudo e sobrasse apenas o Sermão do Monte, ainda assim nós teríamos tudo. E o Sermão do Monte, que inicia falando das bem-aventuranças, ele versa sobre todo o nosso comportamento. Tudo aquilo que nós precisamos fazer para crescer, evoluir e aprender definitivamente a amar, que a gente ainda não aprendeu. E aí muitos vão dizer, mentira tua, eu já aprendi, eu amo meu filho. Que é o amor mais próximo do incondicional que a gente conhece. Amor entre filhos e pais, pais e filhos, normalmente é o amor mais próximo do que a gente conhece de amar incondicionalmente. E realmente é muito próximo do que é o amor verdadeiro, amar um filho. Acontece que mesmo com os filhos a gente ainda não ama totalmente. E eu vou começar fazendo um questionamento para vocês. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão aqueles que acham que são orgulhosos. E podem ser os mesmos, não são excludentes, tá? Levantem a mão aqueles que acham que são humildes. A gente tem aqui na sala bem mais pessoas que se consideram humildes do que se consideram orgulhosos. E é normal a gente achar isso de nós mesmos. Mas salvo a gente tem uma exceção muito grande, nós todos aqui somos humildes e orgulhosos ao mesmo tempo. Porque nós temos essas atitudes em momentos distintos. Ah, mas eu acho que quem é humilde dá a vida pelo outro. Talvez. Se não, vejamos. Se o nosso filho estiver morrendo na nossa frente, nós daríamos a vida por ele. Vamos ser humildes naquele momento. Mas eu não sou orgulhoso. Nunca fui. Não sou orgulhoso. De maneira nenhuma. Não sou. Não tenho nenhum orgulho. Não tenho. Quase todos nós, se não todos, em algum momento, quando passamos por uma dificuldade, perguntamos para Deus: Deus, por que comigo? Por que tu está fazendo? Por que tu está permitindo que isso aconteça comigo? Por que eu? Esse é o primeiro orgulho que a gente comete com Deus. Porque a gente acha que o que está acontecendo conosco é por força e vontade de Deus, não nossa. E aí vem esse sentimentozinho que é o orgulho. É difícil da gente assumir a rédea da nossa vida e dizer que foi por nossa atitude que essas coisas estão acontecendo.
Mas, Eduardo, desde que eu nasci eu venho fazendo as coisas tudo certinho, as coisas só dão errado para mim. Então não pode ser por causa do meu orgulho. Acontece que as vidas são consequências. Mesmo que, o que é muito difícil no nosso estágio evolutivo, mesmo que a gente tenha chegado nessa encarnação e tenha feito desde lá pequenininho até agora tudo perfeitinho, bonitinho, o que de novo eu ressalto é muito difícil no nosso estágio evolutivo, mesmo assim, tudo que nos acontece nessa vida é consequência ou desta ou das outras. Ou porque nós optamos para melhorar mais rápido. A gente sempre busca uma forma de avançar mais rápido. Nós temos essa necessidade, né, de tentar sempre o mais rápido possível. A gente entra na escola lá no pré, lá, como disse o Roberto, já pensando em se formar. A gente entra na faculdade ali, calor, o primeiro semestre, já pensando na formatura. A gente começa um namoro pensando em casar. A gente casa pensando em ter filho. A gente tem filho e daqui a pouco já está pensando no neto. A gente tem uma necessidade de velocidade de resposta. A gente quer que as coisas aconteçam muito rápidas na nossa vida. Então a gente custa enxergar as melhoras, porque as melhoras não são gigantes. E quando a gente faz uma coisa hoje, a gente quer o resultado amanhã. Quem aqui nunca entrou na academia na segunda e na sexta já foi se pesar, medir os braços para ver se estava mais fortão? Uma semaninha, gente. Não deu nada. Não fez nem cheiro. No máximo um inchaço. E 2 dias sem exercício, pronto, desincha, acabou. Mas a gente faz isso, é natural da gente. Por quê? Porque a gente quer resultado. A gente não está preocupado com o caminho, a gente está preocupado com o resultado. E a grande vantagem que nós temos e que nós não enxergamos é que a beleza nossa está no caminho, não no resultado. E a gente custa para enxergar isso. Que a dificuldade é uma oportunidade. E aí sim a gente alimenta esse orgulho de não querer assumir que isso porventura seja nosso, porque é mais fácil para nós. É muito mais fácil para nós dizer que nós não temos ação sobre o que está acontecendo conosco. É muito mais fácil. Mas sim, todos nós temos ação sobre tudo o que acontece conosco. Então, se a gente não pode hoje voltar lá, fazer algo diferente, quer seja na vida passada ou quer seja nos anos anteriores, nos dias anteriores, a gente não pode voltar lá e fazer diferente para que o hoje seja como a gente gostaria, a gente pode hoje fazer algo diferente para que o amanhã, o depois de amanhã, o daqui a 2 anos, 10 anos, 20 anos, a próxima vida seja diferente como a gente gosta, como a gente quer. Nós estamos com o manche na mão. E nós precisamos pegar ele, de verdade. E dar a direção da vida que a gente quer. E aí, por que a gente fala dos humildes e dos orgulhosos? Porque a distinção dos pobres de espírito está exatamente aí. E não vai haver uma divisão, humildes para cá, orgulhosos para lá. Não vai haver essa divisão. Não vai. Porque em todos nós, esses 2 sentimentos, essas 2 atitudes, elas vão ficar brigando o tempo inteiro. O tempo todo. Em cada um de nós isso vai acontecer. Sempre. Então não é a pergunta de eu sou orgulhoso ou eu sou humilde. Não, nós somos as 2 coisas. Agora, o detalhe é o que nós estamos buscando alimentar mais. O orgulho ou a humildade? Como nós alimentamos o orgulho? O orgulho é fácil. O orgulho é uma barbada de alimentar.
É só brigar, discutir, é, tentar ser melhor que os outros, disputar. Isso aí, orgulho, é rapidinho a gente consegue. Em vários momentos, quando a gente sai do nosso eixo principal, a gente vai para ele rapidamente. E como é que a gente alimenta a humildade? Com o principal sentimento que o Cristo nos ensinou, que é o amor. E aí nós vamos voltar um pouquinho. Ah, mas a gente ainda não sabe amar, como é que a gente faz? A gente precisa unir o amor que a gente aprendeu até aqui com o amor que a gente quer enxergar no futuro. Porque todos nós, quando a gente olha para o mundo, a gente fala assim, eu queria um mundo com mais amor. Onde as pessoas se respeitassem mais, onde não houvesse falsidade, onde nós olhássemos olho no olho, conversássemos sinceramente, tivesse capacidade de entender os outros, tivesse condições de se colocar no lugar do outro, ajudasse os outros, procurasse ser uma ótima pessoa para o mundo. Eu queria esse mundo. Meu ideal de mundo é esse. Ok, muito bonito. E o que eu estou fazendo para que o mundo seja assim? Porque o mundo não vai ser assim porque alguém chegou aqui e disse, ó, agora o mundo vai ser assim. Todo mundo vai ser bonzinho. Todo mundo vai ter amor, nós vamos se amar, nós vamos se olhar, nós vamos se respeitar, nós vamos respeitar o próximo. Nós vamos trocar ideias sem brigar, nós não vamos discutir, ninguém levanta a voz, ninguém xinga, ninguém mata, ninguém discute. Não vai acontecer isso. O mundo vai ser assim quando cada um de nós formos assim. E às vezes parece que a gente é meio ET quando a gente está nesse mundo. Porque a gente fala assim, o mundo está tão ruim. As pessoas são tão ruins. Eu só vejo coisa ruim. Sim, e tu é da onde? Tu tá onde? Tá vivendo em Marte? Não, tô vivendo aqui. Então se o mundo tá ruim, eu tô ruim. Se as pessoas são ruins, eu sou ruim. Eu sou ruim também. Eu componho esse mundo. Eu faço parte desse todo. E aí a pergunta é, como é que eu estou fazendo para ser diferente? O que eu estou fazendo para que o mundo amanhã seja diferente? Como é que eu faço para chegar a ser um pobre de espírito? E a expressão pobre de espírito, quando o Cristo usa, ela é muito enfática. Porque ela não é um pobre que tem a ver com a pobreza e com a riqueza que nós conhecemos em termos materiais, financeira. Ela tem a ver com a pobreza e a riqueza e a capacidade de se despojar das coisas. O pobre de espírito, ele está se despojando daquilo que é material. Ele está usando aquilo que é espiritual para ele. Ele está se alimentando daquilo. E é por isso que o Cristo enfatiza o pobre de espírito. Por isso que ele chama de pobre. Para nós, quando nós lemos isso normalmente, isso gera uma confusão na cabeça. Bem-aventurados os pobres de espírito, a gente já pensa, bom, se é pobre de espírito é aquele pessoal ruim. Não, mas se eles são bem-aventurados, por que se é o pessoal ruim, o pessoal que está pensando coisa ruim? E o Cristo faz isso de propósito, para chamar a atenção quando ele fala dos pobres de espírito. Para que a gente consiga se rebaixar. Ele ataca profundamente o orgulho. Se eu parar e perguntar aqui para todos nós, quem gostaria de se rebaixar? Todo mundo vai dizer, eu não. Eu não quero me rebaixar. Eu não quero me rebaixar. Mas o Cristo, no Evangelho, diz para nós, os que forem rebaixados serão elevados. Os que se rebaixarem serão elevados. Quem é que não deixa nós nos rebaixarmos? O orgulho. Por que uma discussão muitas vezes toma uma proporção muito grande? Porque são dois egos brigando. Se
Se a gente conseguisse, nesse momento da discussão, racionalizar a discussão, a gente não discutiria. O problema todo é que nós não queremos acertar as coisas. Nós queremos ter razão.